Olá, eu me chamo Isadora Soares de Lima e, juntamente com a minha orientadora, a professora Ivanise Corrêa da Silva Mota, nós produzimos um trabalho intitulado Diagnóstico Laboratorial da Doença de Alzheimer e seus registros históricos. A doença de Alzheimer nada mais é do que um distúrbio neurodegenerativo que vai ter como característica principal a demência. Demência, que é ocasionada pela degeneração gradual e lenta da capacidade mental do indivíduo, e que vai interferir em vários âmbitos cognitivos da vida do mesmo. Para a gente poder classificar a doença de Alzheimer, a gente precisa ter como base a idade de início de surgimento dos sintomas. Sendo assim, nós vamos ter a doença de Alzheimer de início precoce, que tem manifestações anteriores aos 65 anos, e a doença de Alzheimer de início tardio, que vai ter manifestações já posteriores aos 65 anos. E para a gente fazer essa real identificação, a gente precisa detectar as placas beta-amiloides e também os depósitos intraneuronais de emaranhados neurofibrilares, todos no citoplasma neuronal. Eles vão se aglomerar e, dessa maneira, eles vão ocasionar um processo inflamatório que vai culminar num estresse oxidativo e, por fim, na neurodegeneração. Essa identificação ela só foi possível graças às constantes evoluções científicas e tecnológicas que foram implementadas todos os dias, desde o primeiro critério proposto lá em 1906 por Alois Alzheimer. Então, a gente verifica que eles são importantes, esses critérios, porque quando eles são implementados precocemente, eles minimizam os efeitos da doença porque eles retardam essa mesma doença. E aí isso torna um fator muito importante, tanto para o próprio paciente como também para a sua família. Essa evolução a gente pode perceber pelos nossos índices epidemiológicos, que quando essa evolução é perceptível, a gente tem melhorias nas condições de saúde e, consequentemente, a gente vai ter um aumento na expectativa de vida. Atualmente, a expectativa de vida média do brasileiro é de 76 anos e a gente constata que nós temos atualmente 30,2 milhões de idosos no nosso país. E, evidentemente, a gente tem as doenças neurodegenerativas que se tornam mais destacadas nesse cenário. No Brasil, idosos com mais de 65 anos têm uma taxa de demência de 7,1%, sendo a doença de Alzheimer ela está presente em 55% dos casos. O que choca é quando a gente compara esses dados nos índices mundiais. Então, a gente verifica que pessoas com demência elas já são 46,8 milhões no mundo. E a gente constata que as estimativas mostram que esses dados só vão dobrar, principalmente a cada 20 anos. Dessa maneira, a gente percebe que tem vários fatores que desencadeiam a demência, fatores bioquímicos, genéticos, epigenéticos, fatores também ambientais. Tudo isso contribui que tem um aumento no número de indivíduos afetados e, consequentemente, a gente precisa implementar esses critérios diagnósticos para a gente fazer uma real identificação da doença de Alzheimer. Esses critérios é muito importante a gente propor, porque a gente percebe que tem fatores vários envolvidos. Então, a gente, além desses fatores, a gente tem uma dinâmica multiprofissional e multidisciplinar. E a gente precisa colocar essa dinâmica em uma dinâmica cronológica para a gente entender todos esses cenários. Sendo assim, o nosso trabalho ele vai utilizar, para propor essa dinâmica, uma revisão narrativa de pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, utilizando bases de dados como Cielo, Google Acadêmico, PubMed, NCBI, e assim a gente cria uma linha de tempo cronológica para situar esses principais eventos relacionados à evolução do diagnóstico da doença de Alzheimer, utilizando alguns recursos, como as palavras-chave do quadro, e também alguns critérios para incluir artigos, como artigos publicados entre os anos de 79 a 2020. Esses artigos eles precisam ter uma explicação detalhada, rigorosa e minuciosa e exata das características identificadoras e laboratoriais da doença de Alzheimer, e a gente, assim, precisa excluir alguns artigos que não abordam diretamente o tema, não têm sua disponibilidade na íntegra e não são originais. Sendo assim, nosso artigo a gente precisa dar ênfase ao principal pesquisador envolvido, que foi Alois Alzheimer. Ele foi um principal psiquiatra e neuropatologista alemão que entrou nessa conversa, né, lá em 1901, com August Detter. August Detter, ou August D., ela foi uma paciente de 51 anos que apresentava características muito peculiares, como, por exemplo, perda de memória recente, alterações de humor, alterações comportamentais, delírios. E tudo isso, quando a Alois Alzheimer comparou com seus exames gerais neurológicos, ele verificou que estava tudo normal. Então, ele entendeu que poderia ser senilidade. Mas isso despertou uma curiosidade nele. Infelizmente, em 1906, a August Detter ela veio a falecer.
E a Aloysia Alzheimer permaneceu nessa curiosidade e buscou prontuários, né, de diagnósticos dela, e aí também buscou o tecido cerebral para fazer a detecção, onde ele verificou que apresentava uma grande atrofia nos lobos cerebrais, uma perda de células neuronais e também um incomum achado fibrilar nessas mesmas células, além de deposição de placas senis. É importante falar que todos esses dados eles só eram encontrados em idosos, então ele levou todos esses dados para um congresso na Alemanha. Porém, ele não teve o reconhecimento que ele almejava, mas ele não parou seus estudos. Então, em 1909, ele pegou esses dados e levou um importante periódico alemão, onde ele obteve o reconhecimento que hoje a gente entende que ele tem. Infelizmente, em 1915, a Aloysia Alzheimer ele veio a falecer. Então, como ele era um dos poucos pesquisadores envolvidos, acabou que a doença passou por um período chamado de invisibilidade, que eram poucos os estudos envolvidos. Mas, graças aos avanços científicos e tecnológicos, em 1970, retornou-se essa discussão e a doença recebeu o nome do seu principal pesquisador, sendo também conhecida como mal do século. Então, a gente percebe que o primeiro critério diagnóstico proposto foi o diagnóstico clínico, né, utilizado em August Deter, que hoje é um dos principais fatores para diagnosticar essa doença. Esse critério ele vai utilizar informações do paciente ser informante através de uma anamnese, auxiliada com um exame físico e também uma história clínica consistente, onde a gente precisa compreender os fatores de riscos envolvidos e se esse paciente utiliza alguns medicamentos indutores de demência. Quando essa anamnese ela não está tão clara, pode-se utilizar recursos, que é a avaliação cognitiva e neuropsicológica, através de testes de rastreio cognitivo, que é o MEM e a escala CDR. Outros critérios diagnósticos também podem ser apoiados, é o diagnóstico laboratorial, que se torna também muito importante. Pode ser utilizado exames de análises clínicas envolvendo o sangue e seus derivados. Então, aqui a gente vai ter exames mais gerais e específicos para diagnosticar essa doença. Também pode ser feito o exame de líquido cefalorraquidiano, exame de neuroimagem, tanto estrutural como TCRM, e a molecular e funcional, como o PET e o SPID. Eletroencefalograma pode ser o padrão ou o quantitativo. E também tem o exame anatomopatológico, que ele é utilizado, porém, mais para pesquisa por questões culturais e éticas envolvendo os familiares desse paciente. O padrão ouro de diagnóstico ele vai ser utilizado em alguns casos, como, por exemplo, pesquisa e aconselhamento genético. Nesse caso, a gente vai ter análise epigenética com estudo de losses, como o BIN1 e o ABCA7, e análise genética envolvendo alguns genes, como o APP, PSEN1, PSEN2, APOE e a proteína tal. É importante a gente mencionar que todas essas análises, elas são importantes uma vez que a doença de Alzheimer ela tem características muito similares com várias outras causas demenciais. Causas demenciais mais parecidas e principais, a gente vai ter a demência cerebrovascular, de corpos de Levy, frontotemporal, Creutzfeldt de Jacob, as demências reversíveis, como a deficiência de vitamina B12, o hipotireoidismo, a depressão e as causas infecciosas, como o complexo AIDS-demência, neurosífilis e também a neurocercose. Todos esses dados que a gente utilizou foram importantes para a gente poder situar a nossa cronologia, que a gente percebe que a incidência da doença de Alzheimer está diretamente relacionada com o avançar da idade. E no Brasil a estimativa é de 1,1 milhão, sendo que suas taxas estão sendo de 5,1% até 17,5%. E a causa mais frequente, infelizmente, ainda é a doença de Alzheimer. E quando a gente tem essa incidência, é muito importante a gente destacar a importância dessas metodologias, como a gente já mencionou, que todas são muito importantes porque elas retardam o avançar da doença. Então, a gente tem vários profissionais envolvidos, além do paciente e da sua família. Então, essa evolução é muito importante para a gente poder entender toda essa dinâmica envolvendo a doença de Alzheimer e as causas demenciais, que vão interferir nessa identificação real e exata. Além disso, essa dinâmica ela interfere até no nosso estudo, uma vez que elas têm características muito similares. E por conta desse fator, o Ministério da Saúde utilizou 4 portarias para padronizar esses critérios, sendo a mais recente, a número 13, de 28 de novembro de 2017. Visando elucidar todos esses dados, a gente construiu um quadro, sendo o primeiro marco de 1901 e o último de 2020, de forma que a gente mostra, que 2020 é só um marco figurativo, porque a evolução ela é constante. Sendo assim, nós também criamos uma linha de tempo para resumir e elucidar tudo que nós falamos por aqui. E assim a gente tem ela construída e mostrando que a evolução permanece, ela é constante.
Dessa maneira, a gente entende que as metodologias diagnósticas utilizadas para a identificação da doença de Alzheimer, elas são de suma importância, porque elas não têm um fator agregativo não apenas científico, como também social. Dessa maneira, a gente precisa compreender essa dinâmica e situar esses critérios em uma cronologia diagnóstica, onde a gente compreenda tudo que foi estudado e, assim, mostre a importância do estudo dessas causas demenciais, não apenas a doença de Alzheimer. Essas são as nossas referências e muitíssimo obrigada!